Glória a Deus, estamos de volta, tivemos aí o nosso intervalo. Você pôde ouvir algumas músicas assim maravilhosas. Uma dessas músicas que tocou aí agora no início, eu estou adotando ela, pegando ela para mim como uma trilha sonora para esses dias. Porque nesses dias eu tenho sido impulsionado pelo Espírito a me colocar disponível para aquilo que Papai deseja fazer. E eu quero dividir com você, não há alegria maior do que perceber pelo Espírito que você está caminhando em direção ao propósito de Deus, que você está realizando aquilo que Ele deseja que você realize. Ainda que com dificuldade, ainda que às vezes até com dores, mas há uma alegria tão sobrenatural, uma felicidade sobrenatural juntas, a alegria e a felicidade, porque a alegria é fruto do Espírito e já está dentro, nós ativamos ela, mas a felicidade é algo que você conquista. E nós falamos esses dias a respeito da felicidade, que Jesus mesmo disse que maior felicidade nós temos quando nós cumprimos a palavra, e cumprir a palavra é cumprir a vontade de Deus. E quando nós temos uma percepção do Espírito de fazer algo, de entrar em algo, ainda que muitas vezes a gente não entenda a princípio, mas nós mergulhamos nisso e somos guiados pelo Espírito, então nós começamos a perceber que felicidade chega ao nosso coração. E às vezes até no meio de situações adversas, situações contrárias, até dentro daquilo que você está fazendo quando cumprindo o propósito. Às vezes existem situações adversas dentro, daquele momento de cumprir o propósito, que às vezes a gente fica até sem saber muito bem o que está acontecendo, Pai, é mesmo para fazer, mas o testemunho interior, a paz, a felicidade de você cumprir, saber que Deus está ali de bom grado, feliz, se contentando, porque você está ali buscando cumprir o propósito. Isso é muito bom, meu irmão. E essa música do Eliezer, eu vou até colocar ela aqui de fundo. Essa música do Eliezer Rodrigues, ela diz exatamente aquilo que meu espírito tem desejado nesse tempo e percebido, particularmente falando, eu estou saindo do ninho e nada mais vai me segurar. Cumprir o propósito, andar em direção ao propósito é maravilhoso. E eu te aconselho, entre no seu propósito, cumpra. Se Deus entregou algo na tua mão, cumpra isso cabalmente, com fidelidade, com lealdade. Firme os seus pés para que você consiga cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Não retroceda, vá adiante. Você vai perceber uma alegria enorme enchendo a tua vida, uma felicidade extraordinária, suprindo todas as suas necessidades emocionais. Isso é muito sério. O tempo de ninho acabou. O tempo da igreja espectadora acabou. Vamos avançar e vamos cumprir aquilo que Deus deseja que nós cumpramos, façamos em nome de Jesus, Agora eu vou entrar na ministração, então por esse motivo eu não vou deixar aqui a música do Eliezer, porque senão ela vai tirar a sua atenção, e não é esse o nosso propósito. Mas ouça essa música e preste bem atenção. Estou voando no Espírito e nada vai me segurar no ninho. Olha só que poderoso isso, Eu pego isso para minha vida e vou viver isso intensamente cada dia da minha vida. Deus é bom em todo o tempo, e nós vamos aqui então iniciar a ministração de hoje. Lembrando que nós estamos aqui transmitindo também pelo Instagram. Você que nos ouve aí, se quiser conectar no Instagram, @farol do meio-dia, você vai nos encontrar lá, segue a gente, compartilha, manda para os seus amigos, para familiares, para pessoas que você deseja que a pessoa ouça a palavra, que a pessoa seja alcançada pela palavra de Deus. Envie o link, compartilhe o nosso Instagram, compartilhe o link da rádio também, www.worshipgod.com. Você então consegue acessar aí a rádio, e é uma grande bênção. Você vai
ter todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui o programa Farol do Meio-Dia. E durante 24 horas por dia, a Rádio Worship God está no ar, com outros locutores, outros pastores abençoados, cheios da palavra, e músicas rolando 24 horas por dia. Então você vai ser alcançado de forma poderosa, as pessoas vão ser alcançadas de forma poderosa, você vai se manter conectado no seu espírito. Isso é extraordinário. Cuidado, não se exponha, não exponha o teu espírito a coisas que não vão edificar a tua fé, que não vão edificar o teu espírito, amém? É isso aí. Então, eu quero te convidar agora, você que está no Instagram, você que está na rádio, você que está vendo essa ministração depois, abra a tua Bíblia aí no livro de 2 Coríntios. Livro de 2 Coríntios, nós vamos ler no capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 11. Aleluia, aleluia, Deus é bom, Deus é bom. Oh, quanta alegria no nosso coração. Meu coração está transbordando de alegria e de paz. Aleluia. 2 Coríntios 5, vamos ler a partir do versículo 11. Diz assim: portanto, compreendendo o que significa temer ao Senhor, procuramos persuadir todas as pessoas. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que semelhantemente esteja bem claro em vossas consciências. Não estamos tentando outra vez nos recomendar a vós, mas vos concedemos a oportunidade de vos orgulhardes por nossa causa, de maneira que tenhais resposta para os que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Pois, se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é porque vos amamos. Porquanto, o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora contudo já não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Paramos aí no versículo 21. E esse texto aqui de 2 Coríntios é um texto assim extremamente rico, que passando os olhos por cima aqui, daria para fazer pelo menos no mínimo aqui umas 30 ministrações diferentes e edificar a vida de pessoas de formas muito diferentes dentro de apenas um texto. E por isso subiu ao meu coração agora de meditar sobre esse texto durante toda essa semana, sobre pontos de vista diferentes e maneiras diferentes que já subiram ao coração aqui para fazer. Então nós vamos pegar esse texto e durante essa semana nós vamos esmiuçar, vamos estudar, vamos falar a respeito dele. Mas hoje eu quero falar de algo importante que eu vejo aqui nesse texto, né? Muito importante. Aqui no versículo 15 ele diz assim: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 16: assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo.
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse trecho me saltou muito aos olhos, me chamou muito a atenção, porque ele fala a respeito da morte de Jesus, né? Que ele morreu para que todos que vivem já não vivam mais para si mesmos, para que todos os que vivem já não vivam mais pensando em si mesmos, né? Pelos seus próprios conceitos e princípios, mas pensando de modo diferente. Mas quando nós vemos aqui no versículo 16, nós vemos aqui que ele diz assim, ó: assim de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ele está dizendo que a partir daquele momento, ele está dizendo que a partir de Jesus Cristo, quando eles puderam ver, quando Paulo pôde ver e perceber aquilo que Jesus fez, a partir do momento que entrou na vida dele, a partir do momento que entra na vida de uma pessoa, então ele passou a dizer: a partir de agora já não consideramos do ponto de vista humano. Não é da forma que eu penso, da forma que eu simplesmente enxergo, da forma que eu sinto, que eu considero as pessoas que estão em Cristo. Ou seja, no versículo 17 ele já vem dizendo: se alguém está em Cristo é nova criação. As coisas antigas se passaram. E aí, eu lendo sobre isso, eu me lembrei de algo que por muitas vezes eu defendi e defendo, que a vida do cristão, ela não pode ser uma vida comum. A forma como nós somos enxergados pelo mundo não pode ser uma forma comum, porque nós não somos mais comum. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. Então aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultere mais. São coisas que nos marcavam no Império das Trevas. Eram marcas que nós tínhamos no Império das Trevas, quando nós estávamos envolvidos pelo Império das Trevas. Então nós éramos conhecidos por adúlteros, conhecidos por mentirosos, roubadores, conhecidos por mau caráter ou sem caráter. Era assim que nós éramos muitas vezes conhecidos, pelos adjetivos, né, vamos dizer assim, pejorativos, né? Se existe adjetivo pejorativo, mas por características pejorativas, vamos dizer assim. Porque hoje, quando as pessoas olham as pessoas pelo mundo, elas não estão muito preocupadas em valorizar e honrar a pessoa por aquilo que ela tem de bom. Mas o que salta aos olhos e o que chama muito a atenção é justamente aquilo que não está bom. E é contra esse tipo de postura que nós, como cristãos, devemos nos posicionar em relação a nós mesmos. Eu não estou dizendo em relação às outras pessoas, porque nós somos muito bons em apontar defeitos, em apontar os erros das outras pessoas, em apontar aquilo que as pessoas estão fazendo de errado. Mas muitas vezes nos olhar no espelho e ver os erros que nós estamos cometendo e voltar atrás, pedir perdão, recomeçar, realinhar a rota, muitas vezes isso se torna muito difícil. É muito mais fácil identificar o erro das pessoas do que olhar no espelho e dizer: Deus, onde eu estou errando? Me mostre onde eu estou errando, porque eu sou uma nova criatura, eu tenho que manifestar essa mudança, eu tenho que manifestar essa diferença, porque a Bíblia nos diz dessa forma: assim de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Mas isso tem que partir de nós primeiro. Antes de eu olhar para outra pessoa e falar assim: ei, não posso considerar ela do ponto de vista humano, eu tenho que olhar para mim e não me considerar do ponto de vista humano. É o primeiro passo. Aleluia! E depois nós vemos aqui, veja bem, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim. Ou seja, ele está reconhecendo aqui que quando Cristo estava no meio deles, fazendo milagres, andando, realizando coisas extraordinárias em Deus, manifestando o reino de Deus, a cultura dos céus, mesmo assim, eles consideravam a Cristo do ponto de vista humano.
E é justamente esse pedaço, esse trecho aqui que saltou no meu coração com muita força. Porque nós não podemos considerar as coisas espirituais, as coisas do reino de Deus pela nossa visão humana. Porque a nossa visão humana ela é limitada em relação às coisas espirituais. A nossa visão, a nossa mente, nosso raciocínio humano não pode contemplar na essência aquilo que Jesus Cristo nos conquistou. A posição que Jesus Cristo nos colocou em Deus, ela não é absorvida pela nossa carne, ela não é absorvida pelo nosso raciocínio, pela nossa razão humana. A única forma de você absorver essa doutrina, absorver essa realidade, essa nova realidade, a realidade da criação, da nova criação, é pelo seu espírito, é com o seu espírito ativado, com discernimento no seu espírito, é que você consegue entender plenamente, na plenitude, deixando de considerar como meros humanos. Ele diz aqui, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim. Considerado assim como? Do ponto de vista meramente humano. Porque o ponto de vista meramente humano é um ponto de vista raso. É um ponto de vista natural. Um ponto de vista que não pode ultrapassar essa realidade da nova criação. Que diz o versículo 17: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe que quando nós consideramos do ponto de vista humano, nós olhamos para o ladrão e nós falamos, não tem jeito. Nós olhamos para o drogado e nós falamos, não tem jeito. Olhamos para a prostituta e falamos, não tem jeito. Olhamos para situações dentro das nossas casas e dizemos, não tem jeito. Porque isso é uma forma de considerar pelos olhos naturais, meramente humanos. E eles consideraram Cristo dessa forma. Olha só, eles andaram um tempão com Cristo. Paulo andou com Cristo, podemos dizer assim, após a morte de Cristo, porque Jesus continuou aparecendo para ele e dizendo aquilo que ele devia fazer. Mas as pessoas consideravam, humanamente falando, nossa, eles não entenderam a realidade da nova criação que Jesus estava proporcionando quando Jesus se entregou na cruz. E é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção. Se você está considerando a realidade da nova criação que Jesus conquistou na cruz para você e para mim, uma nova condição de vida, um novo patamar para você viver. E muitas vezes você está se submetendo a viver de uma forma que não é a forma que Deus decidiu para você e para mim vivermos, que não é o lugar que Ele preparou, planejou para que a sua igreja viva. E se você não aceitou a Jesus ainda, se você não reconheceu, não confessou com a sua boca, não creu no coração que Jesus é o Filho de Deus, eu quero te dizer nessa tarde que hoje é a oportunidade de você fazer isso. Não deixe para amanhã, mas faça isso hoje. Entre para esse lugar que está além do raciocínio meramente humano, da visão meramente humana. Você precisa desejar entrar nesse ambiente da realidade da nova criação, onde todas as coisas se fizeram novas. Aleluia! Aleluia! Pessoas que estão tendo o desejo de se matar, de acabar com a sua própria vida. Esse desejo está te dominando, porque você não entendeu a realidade da nova criação, porque você não entendeu que você não é mais o que parece ser, que você não é mais esse quadro que o Satanás está pintando para você, mas há uma nova realidade para você viver em Cristo Jesus. Há uma nova realidade para você entrar, para você participar, para você provar, para você viver. Aleluia! A realidade da nova criação está disponível. Ontem nós tivemos um culto maravilhoso de ceia. Nós fomos ministrados a respeito da necessidade da ceia, da importância da ceia.
Aleluia! Porque foi feita uma aliança de Deus com o homem através do sangue de Jesus Cristo. E essa aliança é que proporcionou a você e a mim essa nova realidade. Às vezes as pessoas falam para mim: mas eu aceitei a Jesus e nada mudou na minha vida. Mudou, meu irmão. No reino do Espírito tudo mudou. O problema é que você está vendo pela visão meramente humana. O problema é que você está andando pelo discernimento meramente humano. O problema é que você está andando como se nada tivesse mudado. O problema é que você não está mergulhando na palavra para entender o que aconteceu com você quando você reconheceu Jesus como seu Senhor, creu no coração e confessou com a boca. Esse é o problema. Porque muitas pessoas creem que Jesus é o Senhor, levantaram a sua mão, fizeram a sua confissão de fé, dizendo: eu te aceito, Jesus, como meu Senhor. Eu acredito que você ressuscitou ao terceiro dia. Amém, glória a Deus, seu nome foi escrito no livro da vida. Mas você precisa crescer nisso, andar nisso a tal ponto, mergulhar nisso a tal ponto que você seja embebido por isso, encharcado pela realidade da nova criação, até que você consiga se desprender da realidade da velha criação, mentalmente, porque no seu espírito você já se desprendeu, mas a mentalidade meramente humana te leva a viver na marginalidade, à margem daquilo que Deus preparou para que você viva. O pouco envolvimento com a palavra, o pouco envolvimento com as coisas espirituais, o pouco envolvimento com o Espírito Santo te proporciona o viver na margem, na marginalidade da vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ele diz aqui depois: ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora contudo já não o conhecemos mais desse modo. Agora quando? Agora depois de ter mergulhado, agora depois de ter percebido o quanto estavam errados a respeito de Jesus, o quanto estavam errados a respeito dessa nova realidade. E hoje você tem a oportunidade de mudar a rota, de mudar a sua forma de viver, de procurar mergulhar nessa realidade da nova criação, de quem você realmente é. O Evangelho, os evangélicos, o cristianismo, os cristãos dessa época que nós estamos vivendo, têm banalizado o que acontece no reino do Espírito. E eu quero dizer para você algo muito sério. Gálatas nos ensina sobre andar no Espírito, viver no Espírito. E eu quero dizer para você que se você não desenvolve uma vida no Espírito, de viver no Espírito, você não consegue suportar as adversidades da vida. Na carne, carnalmente, você não tem condições de suportar as adversidades da vida. Mas quando você entende a realidade da nova criação, que você vive uma vida no Espírito, meu irmão, não tem tempestade que possa te amedrontar. Você não é mais escravo do medo. Você sabe em que reino você está, atrelado, envolvido. Oh, aleluia! Papai me deu uma música esses dias, e eu estou muito empolgado com essa música, porque ela fala justamente sobre isso, sobre você acordar, se olhar no espelho e ter a consciência do que é ser a imagem e semelhança dele, do que é viver a realidade da nova criação, nascido da água e do Espírito. O medo não pode mais me dominar. Esse é um trecho da música, forte demais. Vou falar mais um trecho, diz o outro trecho: com Cristo eu sou bem parecido. Aleluia! Meu Deus do céu! Você precisa desenvolver essa consciência
Essa semelhança de você com Cristo vai fazer toda a diferença na sua vida. Olha os passos dele. Não precisa muito. Leia os evangelhos. Veja como Jesus se comportou diante das adversidades. Veja como ele se comportou diante de coisas terríveis que aconteceram com ele. Veja o comportamento dele. Se espelhe e comece a seguir. E comece a pensar como Jesus faria. Não olhe com um pensamento meramente humano de falar como eu sempre ouvi durante toda a vida. Mas era Jesus, né? Filho de Deus. Entenda que ele não usurpou o ser igual a Deus. Antes, ele tomou a forma de homem, sujeito às mesmas paixões, às mesmas dificuldades que eu e você, para mostrar para mim e para você que é possível ter as mesmas atitudes que ele teve. Então ele é o padrão. Ele se fez o padrão para que eu e você possamos imitá-lo e viver a realidade da nova criação. Nós somos justiça de Deus. No último versículo 21 diz assim: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. De repente você está olhando hoje e falando assim: mas eu não sou digno. Não é pela sua capacidade, meu irmão. Não é por aquilo que você é. É por aquilo que ele conquistou para você ser. Ser justiça de Deus é ter um lugar aceitável diante de Deus. Esse lugar aceitável é a realidade da nova criação. Deus te vê através de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar. Pai, eu oro, Senhor, por uma consciência de realidade da nova criação, por uma consciência de justiça de Deus, por todos aqueles que estão me ouvindo, Pai. Eu oro para que Teu Espírito traga a revelação dessa palavra, de forma que eles possam viver, mergulhar nisso, viver intensamente uma vida no Espírito, de acordo com aquilo que Tu conquistou para nós, de acordo com aquilo que o sangue do Teu Filho derramado na cruz conquistou para nós, a Tua igreja, os Teus filhos, e andem nisso, em nome de Jesus. Nós oramos também, Senhor, pela nossa nação, e que essa consciência chegue para todos da nossa nação. E eu desejo, Senhor Deus, que essa ministração, que esse áudio, que essas imagens, elas possam percorrer de forma que chegue ao máximo de pessoas, ao maior número de pessoas, para serem alcançadas pela Tua palavra. Não para que o meu nome seja propagado, não para que a rádio seja propagada, não para que esse programa seja propagado, mas para que o nome de Jesus Cristo seja propagado, para que as pessoas deixem de ser roubadas por Satanás, sem entender a realidade da nova criação. Em nome de Jesus, eu clamo, Pai, para, Senhor Deus, que essa palavra, essa ministração, assim como a ministração de tantos outros servos Teus que têm ensinado essa doutrina, possam invadir as casas, Senhor Deus, do nosso nação, no nosso país, na nossa nação. Invadir a casa de governantes que têm se corrompido, e que arrependimento chegue ao coração deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. Aleluia. 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 Ei.